Porque Deus, Ele cuida do seu povo no momento difícil. Ele cuida no momento bom, cuida, mas no difícil também Ele está lá. No momento da fartura, Deus está contigo, mas no momento da escassez, Ele também está. Tem um versículo, irmãos, que eu gosto muito. Eu até comentei com as meninas no dia do chá, que está lá no livro de Isaías, que fala que o deserto se alegrará, que a terra seca, ela florescerá, que o ermo, ele exultará e florescerá como um narciso. É uma palavra muito linda, é uma promessa muito linda futura que Deus, Ele faz ao seu povo. Que no lugar seco, no lugar vazio, no lugar das impossibilidades, o Senhor, Ele vai operar o impossível na sua vida. O Senhor, Ele não vai te dar qualquer coisa, não. Às vezes a gente está esperando é o mínimo, mas o que Deus tem na nossa vida é algo muito maior. Ou seja, nesse seu deserto, que você está pedindo a Deus uma coisinha, Ele vai fazer florescer. E não vai ser qualquer coisa que vai florescer no seu deserto. Aleluia! Vai ser flores. E vai ser flores como narciso, irmão. Vocês sabem que essa planta é uma planta que só floresce em locais úmidos, em locais com muita água. E Deus, Ele está dizendo que no deserto vai nascer essas flores. Ele está dizendo que na sua impossibilidade Ele vai trabalhar. Ele vai suprir aquilo que você precisa e além do que você precisa. Glória a Deus. Também temos um maior exemplo na Bíblia, que é Jesus. Jesus, Ele operou muitos milagres. Jesus, Ele não tinha recursos financeiros, não. Jesus não era rico, não. Jesus, Ele nasceu numa família humilde, mas com o que Ele tinha, que era fé no Pai, Ele operava milagres. Ele fazia com que o Deus da provisão aparecesse na vida daquele povo. Deus, Ele veio para todos, mas principalmente para os pobres, para os necessitados. E Jesus, Ele operou vários milagres ao decorrer da sua caminhada aqui na terra. E Ele é nosso maior exemplo de fé, de cuidado. Ele veio para cuidar daqueles que necessitavam. E Jesus, Ele não mudou, Ele cuidou do seu povo e Ele cuida do seu povo hoje também. Ele não é só um Deus de antigamente, não, Ele é um Deus atual. E Ele cuida do seu povo. Jesus, Ele veio para trazer bênçãos tanto espirituais como libertação e salvação, como também Ele veio para trazer materiais. Ele alimentou quem tinha fome, Ele vestiu quem tinha frio, Ele cuidou do seu povo, daqueles que ninguém dava nada, que ninguém ligava, que ninguém se importava, pessoas que estavam lá para morrer de enfermidade, sozinho, abandonado, mas Jesus, Ele chegou, Ele cuidou, Ele tratou essas pessoas de dentro para fora. Não adianta a gente estar aqui só pregando e a gente não agir. A gente também tem que fazer aquilo que Jesus fez, que é cuidar dos pobres e dos necessitados. Ele é o nosso maior exemplo. Glória a Deus. Uma das coisas que Jesus fez foi a multiplicação. Jesus, Ele usou o pouco para transformar em muito. É uma das passagens que mostra um dos milagres de Jesus. Ele se preocupou com quem tinha fome. Ele falou assim: eu não posso deixar que o meu povo vá embora com fome. Eles já estão aqui me acompanhando há muitos dias. Ou seja, Jesus, Ele mostrou que não adianta só o povo ficar ouvindo. É importante ouvir, mas é importante também se alimentar. Então, se a pessoa tem fome e a gente tem condições, a gente tem que ajudar. Jesus, Ele usou aquele pouquinho para alimentar uma multidão de homens, mulheres e crianças, porque Ele sabia que se o povo fosse disperso com fome no caminho, eles iriam morrer. Porque a gente também precisa alimentar o nosso material, o nosso físico, não é somente espiritual, tem que ser tudo com equilíbrio. Então, Ele multiplicou. E aí eu comecei a ler essa palavra e quando eu estava falando como Deus havia me dito que o tema seria Deus de provisão, eu fiquei procurando no versículo da multiplicação onde Jesus, Ele clamava a Deus para poder suprir, multiplicar aqueles pães. Eu não achei Ele falando Deus multiplica esses pães, mas teve uma frasezinha que me chamou a atenção, que Ele diz assim: quando Ele pega os pães, Ele deu graças. Ele deu graças a quem? Ele deu graças a Deus. Ou seja, Ele confirmou que o Senhor Deus era o Deus da provisão, que estava provendo, e Ele dava graça a Deus em todo o tempo, porque Ele
seja, como tem na palavra de Deus, devemos ser imitadores de Cristo. Fazer aquilo que Jesus fez quando estava na terra, mesmo tendo pouco. Jesus, ele tinha fé, ele operava os milagres, ele ajudava, e ele ensinou a seus discípulos, e ele nos ensina que nós devemos ajudar o nosso irmão, que muitas das vezes está do seu lado aí, passando por um momento difícil, e a gente muitas das vezes finge que não está vendo. A gente sabe que está na situação difícil, mas a gente não ajuda, e Deus, ele não faz prosperar aquele que não ajuda o seu irmão que está vendo. Como é que a gente diz que a gente ama o nosso Deus se a gente não está cuidando do nosso irmão, amando o nosso irmão? Muitas das vezes a gente vem trazer um alimento e traz por obrigação, mas a gente não tem que trazer por obrigação, a gente tem que trazer por amor. E Jesus, ele nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e não porque é bom para mim, tem que ser bom para meu irmão também. Eu sempre, quando eu ia arrumar meu guarda-roupa, minha mãe tá aí de prova, eu tirava uma sacolinha de roupa para doação. Até hoje eu faço isso. Todas as vezes que eu vou arrumar meu guarda-roupa, tem uma roupa que já tem um tempinho que eu não uso, tá boa, tá bonita, eu tiro para doar. Também não vamos doar aquilo que não presta, né? Se não presta pra gente, a gente joga fora. Mas aquilo que presta, se a gente tem 20 peças lá no nosso guarda-roupa e só usamos 10, por que não doar mais 10? Para nosso irmão que às vezes só tem uma ou duas peças de roupa. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, ajudar o nosso próximo. Não é só de alimento não que vive o ser humano não, irmãos. O ser humano também precisa de uma roupa bonita para estar aqui no culto adorando ao Senhor. A gente também pode ajudar com atos de serviços. Eu faço uma unha, tô vendo que a irmã está precisando, eu vou lá ajudar ela. Eu corto o cabelo, eu vou ajudar meu irmãozinho que não tem condições de pagar um corte de cabelo. Mas eu não tenho dinheiro para ajudar meu próximo, eu não tenho, talvez eu só tenho comida para mim, não tenho muitas roupas para doar, mas eu posso também ajudar orando pela vida do meu irmão. Às vezes a pessoa tem tudo, tem alimento na sua mesa, tem roupa para vestir, está aqui no culto, mas às vezes está vazio por dentro, precisando somente de uma palavra. A ação social também é você trazer uma palavra para seu irmão. Não é só você ajudar com coisas físicas, mas também com algo espiritual, vindo da parte de Deus. Quantas pessoas são cheias de outras coisas, mas vazias de Deus, está aí fora precisando. Vai ajudar com alimento também, leva uma palavra. Às vezes é tudo que a pessoa está precisando naquele momento, da palavra de Deus. Eu sei que o tempo já passou, mas eu vou falar rapidinho. Eu fiquei falando com Deus, mas eu não tenho testemunho, graças a Deus nunca passei fome, nunca faltou roupa para mim. Então, sobre o que eu vou falar? Sobre o Senhor já proveu na minha vida. E aí Deus, ele fez me lembrar do meu casamento. Eu resolvi casar em 6 meses. Para mim era algo impossível. Eu trabalhava num trabalho que não era carteira assinada, recebendo um salário mínimo. Henrique também não recebia lá essas coisas. E a gente decidiu casar, não tínhamos nada, não tínhamos casa, nada. Aí Deus usou meu pai, graças a Deus, para nos dar uma casa, e que a gente reformou, mesmo tendo pouquinho, e pouquinho a gente reformou, deixou do nosso jeito. Mas mesmo assim, para quem já casou recentemente, sabe que não é barato o casamento, é muito caro. E aí, o meu casamento, que era para ser para pouquinhas pessoas, começou a aumentar na minha lista, foi 100, 150, 200 pessoas. Eu falei, meu Deus, e agora? É muita gente, é muito dinheiro. Aos meus olhos era algo impossível. Recebendo o que eu recebia e Henrique era impossível. Mas Deus, irmãos, ele foi trabalhando aos pouquinhos. Aquilo que eu achava que ia ser pouco se tornou grande. Aquilo que eu achava que era impossível se tornou possível. A gente foi pagando, foi acontecendo. O vestido dos meus sonhos que eu sonhava, Deus, ele me deu. Então, Deus, ele operou em cada detalhe. Eu lembro que a gente começou a se planejar
fazer uma entrevista de emprego. No dia que eu estava indo embora de casa, eu tinha entrevista para fazer. Deus, ele providenciou o casamento, a lua de mel e o emprego. Mas no momento era um emprego temporário, mas eu estava feliz porque Deus, ele tinha abrido as portas de emprego para minha vida. Quando foi em fevereiro, comecei a trabalhar por lá onde estava. E a gente sabe quem trabalhou no temporário que é 9 meses de contrato. E acaba ali e você vai embora. Em 5 meses de contrato, a empresa me efetivou. Comecei a trabalhar efetivo, não fui mais temporária. Deus abriu as portas. Depois de 9 meses chegou a primeira promoção. Depois de mais 9 meses, a segunda promoção. Hoje eu opero máquinas, que era algo para mim que, meu Deus, eu morro de medo. O Senhor, ele abriu as portas. Em julho comecei a operar máquinas. O meu maior medo era a altura. Deus me colocou numa máquina que sobe 8 metros de altura para eu superar meus medos, para mostrar que Ele é o Deus do impossível e que faz coisas muitas e grandes na nossa vida. E hoje eu sou grata a Deus. Então, meus irmãos, que a gente não venha se limitar ao pouco, porque o nosso Deus é um Deus grande. Somente a gente tem que fazer a obra do Senhor com amor, ajudar o nosso irmão como Jesus ele mandou, porque a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, confiar em Deus como nosso provedor de todas as coisas, porque Ele vai fazer coisas grandes. Assim como Ele proveu o cordeiro para Abraão, assim como Ele proveu as bênçãos infinitas do deserto para o seu povo, assim como Ele multiplicou o pão, Ele é o Deus que está aqui para fazer o impossível na sua vida. Basta você crer e confiar nele. Desde já quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.